Questão número 10. Um automóvel aproxima-se de um paredão como ilustra a figura. É incorreto afirmar que. Então, a gente precisa achar a alternativa errada. Então, vamos lá. Veja que esse carro está se movimentando para a esquerda e aqui à frente tem um paredão. Então, na letra A diz o seguinte: o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Veja que inicialmente esse carro está nessa posição e com o passar do tempo essa posição vai mudar. Veja que ele vai estar um pouco mais à frente se a gente analisar no próximo segundo. Então, se a posição muda com relação com o passar do tempo, então o automóvel está em movimento em relação ao paredão. Então, a letra A está certo. Já a letra B, o paredão está em movimento em relação ao automóvel. Então, veja, a relação é simétrica. Se o carro está em movimento em relação ao muro, então o muro em relação ao carro também está em movimento. Então, a letra B também está correta. Na letra C, diz o seguinte: o paredão está em repouso em relação ao solo. Então, veja que com o passar do tempo, o paredão em relação ao solo não muda a posição. Se não muda a posição com o passar do tempo, então o paredão está em repouso em relação ao solo. Então, letra C está certo. A letra D diz o seguinte: o motorista está em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da terra. Então, vamos lá. Veja só uma coisa. O motorista, ele vai estar aqui, ó, nesse pontinho verde. Então, ao passar o tempo, ele vai permanecer na mesma posição em relação ao automóvel. Então, ele vai estar em repouso em relação ao automóvel. Mas em relação à superfície da Terra, veja que se a gente analisar nesse ponto, que ele está nessa posição em relação à superfície da Terra, no próximo segundo ele vai estar na mesma posição em relação ao automóvel, mas em uma posição diferente em relação à superfície da Terra. Então, ele vai estar em repouso em relação ao automóvel, mas em movimento em relação à superfície da Terra. Então, a letra D também está correta. Só resta a letra E. Vamos ver o que a letra E diz. O paredão está em repouso em relação ao automóvel? Não, a gente já viu que a relação é simétrica. Se o carro está em movimento em relação ao paredão, então o paredão também está em movimento em relação ao automóvel. Então, a alternativa está incorreta é a letra E.